Vamos abrir em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Vamos estar lendo aqui até o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grandes multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim que o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito, anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar o leito. E ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Vamos orar. Papai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, por esse momento que a Tua igreja está reunida para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz e ter comunhão contigo. Obrigado, Pai. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Revela, Pai, ao nosso coração, para que possamos, Pai, aprender cada vez mais do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, aqui tem uma narrativa muito interessante. A cura de um paralítico. É interessante aqui que tem uma passagem aqui, desse texto, aqui no versículo, aqui que fala da agitação da água. Esse texto ele não tem no original. Provavelmente algum secretismo na época religioso, alguma coisa foi colocado. Mas não altera em nada aqui a palavra do Senhor. Então é um texto que, primeiro ele já fala que o primeiro que entrava na água seria curado, quando a água era agitada. A palavra do Senhor ela é totalmente ao contrário. São os últimos, não são o primeiro. Geralmente são os últimos que são os primeiros. Então é um texto bem complicado. Então esse texto aqui, vamos deixar ele do jeito que está e vamos caminhar aqui no mais interessante. Então aqui havia um homem, 38 anos, paralítico. Nós não sabemos quantos dias ele estava aqui. Nós não sabemos se era o primeiro dia, se era o segundo. A palavra só fala que ele era paralítico já há 38 anos. Imagina uma pessoa 38 anos numa cama, numa maca, numa esteira. Imagina a situação desse homem. É uma situação que talvez a gente nem imagina passar. Nós ficamos aí muitas vezes 3 dias aí de cama e nós já sentimos.
a dificuldade, o corpo dolorido. Imagina, 38 anos. E ele tinha a expectativa de ser curado. Só que era impossibilitado a situação dele. Ele não tinha nenhuma possibilidade de chegar até a água para ser curado. Por quê? Porque havia outros tipos de enfermos. Havia ali cegos. Os cegos tinham condição de chegar primeiro. Havia também surdo. O surdo também tinha condição de chegar primeiro. Mas o paralítico não. O paralítico dependia das pessoas para levarem ele até aquelas águas. Então, é interessante que ele disse: não tem ninguém. Não tem ninguém que quando a água agitada, me coloque. Não tem ninguém. É uma palavra interessante. Quando a gente está em situação difícil, situação complicada nas nossas vidas, muitas vezes não tem ninguém. A gente pensa que está só. A gente não lembra que tem um Senhor. Tem um Senhor. Ali Jesus estava ali, chegou ali naquele local. E interessante que o homem achava que Jesus ia colocar ele no tanque. Não tem ninguém, Senhor. Quando eu tento ir, vai um outro primeiro no meu lugar. Então Jesus, ele trabalha na nossa impossibilidade. Quando nós podemos, o Senhor não age, porque nós podemos. Mas quando nós se rendemos a Ele, nós colocamos aos seus pés: Senhor, eu não tenho condição. Aí o Senhor age nas nossas vidas. E o Senhor faz uma pergunta para nós hoje: querem ser curados? Muitas vezes nós falamos: mas eu não sou doente. Mas todos nós precisamos desta cura. Nós precisamos do amor. Nós precisamos da tolerância. Nós precisamos auxiliar um ao outro. Nós precisamos compreender os irmãos. Nós precisamos estar junto como Igreja Corpo de Cristo. Nós somos o corpo do Senhor. Como o corpo do Senhor, se não estiver junto, caminhando para a mesma direção, não tem possibilidade da igreja caminhar. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor e responder a Ele. Jesus sabia da condição daquele homem. Jesus viu ele na esteira, na maca, mas Jesus não sabia quantos anos ele tinha. Ninguém falou para Jesus. Jesus, com a sua onisciência, Jesus que sabe todas as coisas, ele sabia que já havia tanto tempo, já havia 38 anos que aquele homem estava naquela situação. Eu não sei se tem alguém aqui com algum problema, que acha que não tem solução, mas existe um Senhor de todas as coisas, que tem todo o poder, um Senhor que já nos tirou da perdição, um Senhor que deu seu Filho para morrer, para nos resgatar das trevas. Então, nada é impossível para o Senhor, como esse paralítico. Imagina se esse paralítico fosse curado pelo médico. Quantas fisioterapias ele teria que fazer? Quantas ajuda ele teria que ter? Ele teria que ter alguém para auxiliar na caminhada. Ele teria que ter alguém para se alimentar ele. E tem que fazer fisioterapia. Mas quando o Senhor cura, quando Jesus cura, a cura é completamente. Ele cura fisicamente e também espiritualmente. É uma cura completa. E a gente vendo aqui a obediência desse homem. Jesus disse para ele: levanta e anda. Imediatamente ele fez. Será que se fosse um de nós, a gente falava: mas Senhor, mas eu estou na maca? Porque muitas vezes nós somos curados e ainda a gente fica reclamando da situação, da impossibilidade. Vamos ler aqui um versículo. Aqui, o versículo 1 diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Aqui fala: Jesus subiu a Jerusalém. Jerusalém ficava numa montanha, uma cidade alta. Então, quando Jesus ia para Jerusalém, aí falava: Jesus subiu. E quando Jesus saía de Jerusalém, geralmente a palavra aqui fala: Jesus desceu para outra cidade.
O versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em Betesda, em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então esse tanque aqui, o nome em hebraico é Casa da Misericórdia. Então lá era Casa da Misericórdia. E a palavra fala que havia multidões de pessoas para ser curado. O que traz para nós hoje? Aonde há uma comunidade que lá tem cura, é cheia de pessoas. Então as pessoas procuram cura, as pessoas procuram hoje prosperidade. Então o que as pessoas estão procurando hoje é para viver aqui neste mundo. E a nossa busca tem que ser espiritual. Nós podemos adquirir coisas nesse mundo, mas o principal é a cura espiritual. O principal é as coisas do alto, é buscar as coisas do alto. Então, havia ali um tanque chamado Betesda, em hebraico que é Casa de Misericórdia. É interessante que esse homem, ele disse que não tinha ninguém para que levasse ele lá. Mas provavelmente ali tinha a família daqueles outros doentes, ali tinha multidão de pessoas, também que estavam com seus enfermos, mas ninguém se importou com ele. Muitas vezes ninguém se importa com nós. Muitas vezes ninguém tem a paciência necessária para ouvir o nosso clamor, as nossas aflições. Isso eu estou falando para a igreja, para aquele que conhece a palavra. Nós gostamos de conviver com pessoas que não trazem problema para nós. Nós gostamos de conviver com pessoas que é agradável. E completamente o que Jesus nos diz, o que Jesus nos ensina. Quantos aleijados estão por aí? Quantos coxos? Quantos que precisam de uma palavra, precisa de uma indicação de uma cura espiritual? É para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para indicar o caminho. E nós nos acovardamos muitas vezes, nos acomodamos. Nós não queremos ter trabalho. Nós queremos os nossos, só os nossos. O que mais usa hoje no meio dos cristãos é o pronome o meu, a minha, é a minha família, é o meu trabalho, é as minhas coisas. Então são o que mais usas. Mas e os outros? E o corpo, como é que fica? E a unidade que nós somos chamados? Nós somos chamados para uma unidade. Nós somos irmãos em Cristo. E como irmão, nós devemos se preocupar um com o outro. Aqui, esse paralítico, ele deveria ter irmãos também, tanto de sangue quanto os que frequentavam lá, né, no caso os judeus ali, os religiosos da época, né, os religiosos. Então eu vejo que essa casa aqui de misericórdia era um tipo de um hospital, onde os enfermos ficavam ali, muitas vezes dormia naquele lugar, esperando uma oportunidade para ser curado. O versículo 4. O versículo 4, quando fala do anjo que descia. Eu só não vou falar desse versículo, porque esse versículo na original ele não tem. E hoje muitos também ficam esperando esse movimento. Não tem movimento, eu não vou lá. Se tem movimento, eu estou no meio. Os movimentos. Então o Senhor muitas vezes não está nesses movimentos. Como Jesus, ele poderia ter curado todos aqueles. Mas Jesus escolheu um para que ele curasse. O Jesus ele conhece o nosso interior. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe a nossa mente, o que está na nossa mente, o que está no nosso coração. Por que será que Jesus não curou aqueles? Porque ele estava esperando os movimentos. Estava esperando ali estava uma disputa de quem era o primeiro. Uma competição. Quem era o primeiro que ia para as águas. E Jesus passou despercebido.
Jesus curou um homem, um paralítico, e ninguém viu, ninguém percebeu. Muitas vezes nós não percebemos também. Nós ficamos tão distraídos com as coisas do mundo que nós não percebemos o falar de Jesus nas nossas vidas. Nós não ouvimos a voz do Senhor. De tantas coisas que nós temos aqui. Os nossos pés ainda estão fincados aqui neste mundo. Que a palavra fala que nós fomos transportados das trevas para o reino do seu amor. Mas ainda nós continuamos buscando as coisas daqui. O meu trabalho, meu carro, a minha família, os meus negócios, a minha folga. Hoje eu não vou na comunidade, eu tenho a minha folga, hoje é dia de folga. Hoje é o dia que eu durmo, que eu tenho que dormir até mais tarde. O meu descanso, sendo que o nosso descanso. Quem que é o nosso descanso? Cristo é o nosso descanso. Se nós não tivermos esse descanso que vem do Senhor, esse descanso que refrigera a nossa alma, nós continuamos cansados, mesmo dormindo 15 horas por dia. Então só traz descanso para a nossa alma é Cristo. E Cristo faz um convite para nós: vinde a mim, os que estão cansados, vinde a mim, os que estão cansados. Quanto cansado há no corpo de Cristo? Quantos que ainda estão dormindo? Quantos ainda estão distraídos? O Senhor faz uma pergunta: querem ser curados? Querem ficação? Muitos não querem. Por que o Senhor pergunta? Porque muitos não querem. Muitos querem desfrutar das coisas desse mundo. Então esse homem, no versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. 38 anos. Quantos anos nós conhecemos a palavra? Quantos anos o Senhor tem falado conosco? Quantos anos o Senhor tem se revelado a nós? E nós estamos muitas vezes como esse daqui, esse paralítico. Paralisado, esperando alguém que nos conduz. Não tem ninguém. Essa é a resposta do paralítico. Não tem ninguém. Nesse mundo não tem ninguém que possa nos dar um conselho que não seja filho de Deus. Nesse mundo não tem ninguém que possa nos auxiliar, se não for um verdadeiro cristão, um verdadeiro nascido de novo. Então o Senhor nos chamou para que nós trabalhássemos no seu reino. O Senhor nos chamou não para ficar sentado, muitas vezes no nosso sofá, assistindo televisão, mas para trabalhar. Quantos paralíticos tem hoje? Quantos desesperados aí, querendo ouvir a voz do Senhor, mas não sabe como. Não sabe como. Como esse paralítico. Ele não conhecia, ele não sabia que era Jesus. Muitos não sabem quem é o Jesus. Essa é uma função que o Senhor deixou para nós. O Senhor fala: idem a todo mundo, pregai a Ele, que é o Evangelho, pregai a Cristo, anunciai a Cristo e curai as pessoas, para que as pessoas fiquem são, sarada, curada. Meus amados, o que nós estamos fazendo como cristão? O que nós estamos fazendo como cristão? Nós somos mais um. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olhando aqui essa pergunta, parece que é uma pergunta, vamos fazer uma idiota, vamos colocar assim, né? Um sentido mais idiota. Talvez se fosse nós, mas que pergunta? Não está vendo que eu sou paralítico? Não está vendo que eu não posso andar? Que pergunta mais besta. Mas essa pergunta que o Senhor faz para nós.
Ele precisa fazer essa pergunta, porque muitos não querem. Ele quer que a gente responda a Ele. Ele quer que a gente fale da nossa situação. Eu quero. Eu não tenho condições, mas eu quero. Eu estou impossibilitado em algumas coisas da minha vida, mas eu quero. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. O Senhor Jesus pergunta. Eu quero amar mais, mas eu não consigo. Essa pergunta o Senhor está fazendo para nós. Querem ser curados? Eu quero estar mais junto com os irmãos, falando de Cristo, mas eu não consigo. Mas querem ser curados? Essa pergunta para nós. Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Tem um outro, o paralítico que foi curado, deixa eu encontrar aqui, lá em Cafarnaum, é Marcos 2, 2. Vamos dar uma lida nesse texto. Marcos 2, 2. Depois a gente volta aqui. Evangelho de Marcos 2, 2. A palavra do Senhor diz assim. Aqui é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Vamos começar do 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Esse paralítico, é interessante que esse paralítico aqui, ele encontrou pessoas misericordiosas. 4 homens venceram a multidão e colocou esse paralítico diante de Jesus. É isso aqui é para nós. É isso que o Senhor chama a atenção. Aí o Senhor disse para ele, os 4, a fé deles ele havia curado pela a fé deles, não era só do paralítico, mas dos 4 que levaram esse paralítico. Há dificuldade, como aqui tinha dificuldade. Aqui tinha uma multidão que não tinha como levar esse paralítico lá até o Senhor. Como também nas comunidades tem multidões também que atrapalham muitas vezes as pessoas de chegarem, de ouvir a palavra, de aprender do Senhor. Onde Jesus estava tinha uma multidão. A maioria talvez não queria Jesus, queria os sinais, as coisas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia. E depois aqui nesse texto ele fala dos fariseus. Os fariseus, em vez de ficar contentes porque pela cura que Jesus fez, eles iam questionar o que foi curado. Por que você carrega a sua cama? Hoje é sábado. Essa é a religião. A religião tem as suas regras. Tem que fazer só aquilo que é ditado. Então sábado não poderia carregar a cama. Esse que foi curado, ele compreendeu que ele deveria obedecer só ao Senhor Jesus. O que nós devemos fazer também.
A nossa obediência, em primeiro lugar, é na palavra do Senhor. Porque muitos colocam peso em cima dos fiéis, ameaças, e muitos ficam presos naquilo, porque não conhecem a verdadeira palavra do Senhor. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode sair daqui. Se você sair, você é amaldiçoado. E as pessoas ficam lá encabrestadas porque ela não conhece a palavra do Senhor. E também não tem interesse, porque a palavra do Senhor é clara. Se a gente meditar na palavra do Senhor todos os dias, fala que quem nos ensina é o Senhor. Nós somos ensinados pelo Senhor. A revelação do Senhor está aqui contida na sua palavra. O manual do Senhor, o falar do Senhor está aqui. É por aqui que nós devemos caminhar. E tudo aquilo que for dito nos púlpitos, nós devemos ser confirmado pela palavra. Aquilo que não é de acordo com a palavra, nós nós jogamos fora, não trazemos para o nosso coração. Como a situação daquele tanque, daquela agitação da água. E é interessante que fala um anjo. A palavra geralmente ela fala o anjo do Senhor. Ali fala um anjo. Então, se é um anjo, nós podemos descartar. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele não aceitou que o Senhor mandasse um anjo com ele. Ele queria a presença do Senhor. Nós também, da mesma forma. Nós não queremos anjo. Nós queremos o Senhor. É o Senhor que nos cuida. É o Senhor que nos conduz. É o Senhor que nos orienta através do Espírito Santo. É neles que nós devemos confiar. Vamos voltar lá em João. João, vamos ler o versículo 7. 7 nós já lemos agora, né? Vamos ler o versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. O 9, logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar o leito. Respondeu-lhe aquele que respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. João 15, 19, João 15, 16, vamos dar uma olhadinha? João 15, 16. Esse versículo, por que será que Jesus curou só aquele? O versículo aqui, o João 15, 16 fala: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então não é nós que escolhemos ser salvo. A salvação é dada pelo Senhor. Não é nós que escolhemos ser curado. A cura vem do Senhor. A única coisa que nós podemos é querer. É crer, como está escrito. Por isso que Jesus perguntou àquele homem que se queria ser curado. E Jesus pergunta para nós também. A cura do Senhor Jesus é uma cura perfeita.
é a cura que tira o vírus da morte, aquele que entrou lá em Adão, aquele vírus que leva a pessoa para o inferno, se não crer, segundo o que está escrito nas Escrituras. É nisso que nós devemos colocar o nosso coração. O que diz as Escrituras a respeito da salvação? As Escrituras dizem que lá em João 8,32 que nós fomos levantados. Jesus, quando foi levantado da cruz, Ele nos atraiu. Então diz nas Escrituras. João 12,32. Vamos confirmar esse versículo. É um versículo que nós conhecemos, mas esse versículo ele tem que ser colocado no nosso coração. João 12,32. A palavra do Senhor diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aí o 33, e dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então nós sabemos que Jesus foi morto em uma cruz. Todos sabem, os que creram, os que não creram, todos que nasceu nessa terra, eles sabem que Jesus foi morto numa cruz. E todos também sabem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Só que tem um porém. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós fomos atraídos nele. Se nós fomos atraídos nele, é nesse fato que nós temos que crer. E a palavra do Senhor fala também que ele morreu e nós morremos junto com ele. E nós precisamos crer de acordo com o que está escrito na Escritura. A palavra do Senhor fala que ele foi sepultado ao terceiro dia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E também nós devemos crer que nós fomos ressuscitados também com ele. E devemos crer também que na ressurreição dele nós somos ressuscitados e agora nós somos filhos de Deus. É uma vida nova. Se é uma vida nova, as coisas velhas já passaram. Então tudo aquilo que a gente fazia antes foi morto. Aquilo foi morto. As nossas enfermidades. O problema que leva o homem para o inferno foi tirado. João 1,29 fala que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, ele veio. Esse Cordeiro de Deus, ele morreu numa cruz. Esse Cordeiro de Deus cumpriu as leis. Todas as leis, nós não precisamos de cumprir leis. A lei foi cumprida. Nós precisamos de crer que fomos mortos com Cristo naquela cruz. E fomos sepultados e fomos ressurretos com Ele. E a palavra diz que agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que é loucura. A cruz é loucura. Como é que eu estou aqui? Nós estamos aqui, nós estamos lá. Tudo isso é por fé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então nós temos que andar por fé. Mas eu não compreendo. Mas crer. É isso que está escrito. Peça ao Senhor que traga essa revelação ao nosso coração. E a palavra de hoje para nós, essa palavra para a gente meditar nela. Essa palavra que o Senhor Jesus falou para aquele enfermo, aquele que não tinha nenhuma possibilidade, mas ele tinha uma esperança. Ele tinha uma esperança de ser curado. Ele era perseverante. Nós também temos que ser perseverantes. Mas o que a gente vê hoje no povo do Senhor é negligente, é preguiçoso. Nós somos preguiçosos. Nós somos preguiçosos. Uma comunidade que tem uma palavra de Deus é sempre vazia. Mas aonde a água é agitada, há multidões. Uma cura superficial. Essa cura superficial não leva para o céu. Essa cura superficial, ela leva para o inferno. Se nós não crermos segundo a palavra de Deus, o que adianta? Eu sempre falo que as pessoas se preocupam muito com a aparência.
aparência, mas essa aparência daqui mais uns anos vai ali para o São Sebastião. E depois? E depois? Se descer para a sepultura sem crer, sem ter a vida de Cristo, se descer para a sepultura bonito, para onde vai? Vai para um local que chama horror eterno, onde as trevas são densas, onde o fogo não se apaga. E lá também tem um bicho que é pior que o fogo, que incomoda o dia todo. É interessante, né? A gente precisa meditar. A vida desse mundo que é boa, mas nós podemos desfrutar das coisas que o Senhor criou nesse mundo. Todas as coisas que o Senhor criou nesse mundo é para o nosso desfrute, mas tem na maneira correta. Não é para agradar somente a carne, porque geralmente a gente faz tudo para agradar a carne. Se nós vivermos segundo a carne, nós estamos contra os mandamentos do Senhor. A palavra diz que nós temos que viver pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos guia. O Espírito sabe todas as coisas. Ele nos consola, Ele nos ensina, Ele revela a palavra ao nosso coração. Quer um conselho? Peça ao Senhor, e Ele vai te revelar através do Espírito Santo. Está com dificuldade? Coloca aos pés do Senhor. Tem causa que impossível? Coloca aos pés do Senhor. Tem enfermidade? Coloca aos pés do Senhor. Ele cura. Ele curou aqui o paralítico. Ele cura todas as nossas enfermidades. Querem ser curados? Essa é a pergunta. O Senhor pergunta para nós hoje, nessa noite. Querem ser curados? Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Pai, nos incomoda para que possamos ser diligentes e não negligentes. Nos incomoda, Senhor, para que nós possamos ter o desejo de estar sempre ouvindo a Tua palavra, sempre meditando a Tua palavra, para poder aprender mais do Senhor. Que essa palavra, Senhor, que o Senhor diz essa noite, quer ser curado. Pai, eu quero ser curado. Nós queremos ser curados, Senhor. Nos fortaleça a nossa fé. Nos traga, Pai, direção. Oh, Pai, como nós precisamos de Ti. Senhor, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém.